Oi, o assunto que eu vou trazer aqui é como ou o que tem a ver o nosso tempo de tela com as questões de macro e micropolíticas. E, bom, para contexto, macropolíticas são questões que dizem respeito às grandes estruturas de poder, então o Estado, as leis, as instituições. E as micropolíticas, elas são, então, formas de se relacionar no cotidiano de acordo com o que se acredita, de acordo com os nossos desejos. E elas dizem respeito, sim, a comunidades e a grupos, mas são formas de aplicar a política e aquilo que a gente acredita numa dimensão possível. Então, numa dimensão do cotidiano, do dia a dia, do administrável, da comunidade. E para entrar nessa conversa, eu trouxe o livro Cartografias do Desejo, do Guattari e da Sueli Ronick, em que eles vão trazer a noção de micropolítica enquanto uma tentativa de escapar dos moldes de individualização e subjetivação do capitalismo, na tentativa de encontrar uma certa singularidade possível, né? E nesse livro, eles vão fazer uma metáfora a partir de molécula como micro e molaridade como macro. Então, a molécula como uma só no micro, né? E a molaridade seria um conjunto de moléculas no macro. Eles dizem que tanto o molecular pode nascer do macro, enquanto o molar pode se instaurar no micro. O que isso quer dizer? Né? É que tanto as micropolíticas quanto as macropolíticas, elas podem influenciar umas às outras, nessa dinâmica, assim, de influências em que a gente pode encontrar um equilíbrio da nossa singularidade. Bom, agora que a gente já tem as noções de macro e micropolíticas bem desenhadas, a gente vai entrar no segundo tópico desse assunto, que são as sociedades de controle e a governamentalidade algorítmica. Para isso, eu vou trazer um artigo que a gente viu na nossa última aula de Psicologia Social, que é a Economia Psíquica dos Algoritmos e o Laboratório de Plataformas, Mercado, Ciência e Modulação de Comportamento. O artigo começa falando que em maio de 2017, um relatório interno produzido pelos executivos da filial australiana do Facebook vazou, revelando que a companhia monitorava em tempo real postagens, fotos e vídeos compartilhados por jovens para determinar quando esses usuários se sentiam tristes, ansiosos, nervosos, felizes. E o documento pretendia mostrar a capacidade da empresa de reunir essas informações psicológicas sobre uma numerosa base de dados. Outra informação que eles trazem é que em março de 2018, o New York Times e o The Guardian publicam materiais e reportagens com base no depoimento e em documentos que também vazaram pelo Christopher Weil, que era um ex-funcionário da Cambridge Analytica, revelando que a empresa utilizou indevidamente e sem o consentimento das pessoas envolvidas dados de cerca de 87 milhões de perfis no Facebook para direcionar propagandas políticas em favor do Donald Trump. Essas informações, o mais interessante é que elas foram retiradas a partir de um teste de personalidade baseado no Big Five, parecidos com esses testes que a gente vê do BuzzFeed e a gente entra por curiosidade para fazer, mas que eram testes que foi um teste que serviu, na verdade, como uma espécie de cavalo de Troia para acessar, minerar e explorar esses dados relacionais das pessoas. Como a pessoa se relaciona, o que ela entende dela mesma, da sua personalidade, das coisas que ela gosta, esse tipo de dado. E um termo que a gente vai usar aqui é economia psíquica dos algoritmos. O que isso significa? São investimentos contemporâneos, tecnocientífico, econômico, social, em processos algoritmos de captura, análise e ações em plataformas digitais, que seriam as redes sociais, os aplicativos, os serviços, e que alimentam as estratégias de previsão e indução de comportamentos nas plataformas digitais. Toda essa informação que a gente dispõe para os dados dessas empresas com relação
as publicações que a gente curte com relação às nossas redes sociais, a quantidade de amigos que nós temos e o tipo de mídia que a gente acompanha. Todas essas informações vão alimentar essas estratégias de prevenir os nossos comportamentos nas redes sociais. E não apenas o rastreamento dos nossos cliques, dos nossos likes, das nossas curtidas, compartilhamentos, visualizações. Também são estudadas e guardadas as nossas informações a respeito, a nossa tonalidade psíquica e emocional a partir daquilo que a gente vê nas redes sociais. Isso fica muito claro quando em 2009 o Facebook lançou o botão de curtir. Então, a partir daquele momento, o Facebook conseguia saber qual tipo de publicação que a gente gostava e prever certos comportamentos. Bom, mas em 2013 ele lançou algo ainda mais sofisticado na tecnologia, que são as mais de 200 carinhas e emojis que podem corresponder aos nossos sentimentos. Então, além de apenas a curtida, a partir de 2013 a gente podia deixar ainda mais específico como a gente se sentia a respeito de alguma publicação, de algum amigo, de alguma mensagem. Agora, um fato muito importante é que as empresas de tecnologia hoje, elas valem mais na bolsa do que as empresas de petróleo. E em um momento em que a previsão dos nossos comportamentos já não era mais o suficiente e que eles precisavam investir agora no engajamento, o que eles precisam fazer e o que essas empresas fazem é como nos manter online a maior parte do tempo para a gente conseguir continuar engajando, né, de certa forma, trabalhando para eles, produzindo um certo conteúdo para que eles possam transformar isso em um produto, transformar isso em mecanismos de recomendação. Por exemplo, como é o Spotify, né, o algoritmo hoje ele funciona nesses mecanismos de recomendações, né? Então, no Instagram a gente pode comprar um produto, no TikTok a gente pode comprar produtos. Todas as nossas interações online agora não tem mais o sentido de rede social, conhecer pessoas, mas sim de dizer o que a gente gosta e o que a gente vai comprar. No mundo capitalista, a gente se personaliza. Tem uma frase que eu gosto muito, que me ajuda a ficar mais feliz, que é: personalize tudo que você tem ou morra sem nada no seu nome. E por um lado, isso é muito legal, porque torna as coisas que eu tenho mais a minha cara. Por um outro lado, o capitalismo trabalha tanto para que as coisas sejam personalizadas que nichos são criados. Um exemplo perfeito disso são as microtrends no TikTok. Desde 2020, a gente vê que vem crescendo pequenas ondas de trends do que tá na moda, da forma como as pessoas se vestem, da forma como as pessoas pensam. Todas elas estão muito bem conectadas e nichadas para cada tipo de personalidade. Essas microtrends, elas tendem a criar uma noção de identidade. A gente, em algum momento, pode passar a se identificar com uma clean girl e passar a gostar, aprender a gostar de acordar às 5 horas da manhã, aprender a gostar de fazer skincare, perceber que, na verdade, a gente precisa de todos os produtos para fazer skincare, aprender a gostar de usar o cabelo lambido para trás, aprender a gostar de faixa de cabelo, uma coisa que talvez a gente nunca tivesse usado na nossa vida, mas que agora eu sou e me identifico com uma clean girl aesthetic, eu vou usar. O TikTok acaba nos vendendo. E não é à toa que essa nova geração, ela vem apresentando uma onda conservadora. Por que os meninos estão cada vez mais inseridos em grupos de incel? Porque é um tecido que vai se costurando. É uma realidade que vai sendo produzida a partir desses condicionamentos dados através de um algoritmo. É por isso que a gente tem a sensação de que quando a gente conversa com alguém que tem uma timeline diferente da nossa, a gente tem a sensação de que essa pessoa vive num mundo completamente diferente que o nosso. Porque ela vive. Porque hoje em dia o mundo material, o mundo presencial e o mundo digital, eles são dois tecidos que se interceptam. A internet não é mais um lugar.
Terapeutas de inteligência artificial têm ganhado muita popularidade no Brasil. A maioria do uso de inteligência artificial hoje é em relações emocionais, criando uma relação de amizade ou namoro com inteligência artificial, ou então buscando um apoio terapêutico com inteligência artificial. Qual é a problemática disso? É que a partir disso a gente acaba disponibilizando o nosso maior íntimo para essas empresas de tecnologia. A gente não mais expõe como a gente está se sentindo a partir de likes e emojis, mas a gente passa a se expor com palavras, dizendo exatamente a forma como a gente se sente. E isso é muito problemático, porque de certa forma a gente está trabalhando para que essas empresas continuem nos mantendo cada vez mais online, cada vez mais inseridos nesse tecido digital e cada vez mais desconectados com a realidade, cada vez mais em mundos diferentes um dos outros, cada vez mais nichados. Bom, para isso então, e é onde eu quero chegar, o nosso tempo de tela está diretamente ligado com questões de micropolítica, porque se a gente considerar as empresas de tecnologia hoje enquanto instituições de poder, porque elas detêm as nossas informações pessoais e elas podem fazer o que elas quiserem com essas informações, só o fato da gente diminuir a quantidade de scrollings numa tela, a gente já está trabalhando um pouco menos para eles, além de ser um favor para a nossa saúde física e mental. Aqui eu vou trazer uma citação do Crary, de 2014, que ele diz que em meio a um espaço-tempo cada vez mais saturado de estímulos visuais e informacionais, a atenção se torna um recurso escasso e, por sua vez, extremamente valioso e imensamente disputado. Então, eu acredito que seja uma micropolítica a gente cuidar da nossa atenção. E aqui eu vou trazer um pouco do Foucault sobre o cuidado de si. Hoje em dia a gente vê o cuidado de si como algo externo, como eu vou cuidar de mim, eu vou fazer um skincare. Mas o Foucault, ele traz o cuidado de si em relação ao cuidado com a alma. Um cuidado ético, estético e político mesmo, assim. Da gente se nutrir a nossa alma, e eu acho que nutrir e cuidar da nossa atenção hoje é fundamental para um cuidado de si e para uma micropolítica. A gente poder ler um livro que seja extenso e que seja denso e difícil de ler e se manter persistente nisso é uma micropolítica. A gente cozinhar em silêncio é uma micropolítica. A gente almoçar sem uma tela do lado, a gente almoçar em silêncio ou almoçar conversando com um amigo, pessoalmente, olhando nos olhos, é uma micropolítica. Tem um vídeo que eu gosto muito no YouTube que o título é Tricotando como uma subversão ao neoliberalismo. E eu acredito que seja exatamente sobre isso. Então é por isso que o tempo de tela tem a ver com noções de micropolítica.